Magalu, Magazine Luiza, MGLU3, continuará caindo? Por que a queda na bolsa ultrapassa 80%? Iremos falar sobre 3 principais riscos no setor de varejo. A oscilação da cotação de Magazine Luiza no período de 5 anos, agosto de 2017 a fevereiro de 2020, teve uma valorização de mais de 800%. Março de 2020 a novembro de 2020, uma valorização de mais de 180%. Porém, em junho de 2021 até junho de 2022, ela acumula uma queda superior a 80%, 86,16% negativo. No período de 2015, mais ou menos ali meados de 2021, ela alcançou seu pico, gerando uma valorização patrimonial exponencial. Mais à frente, nós iremos mencionar um aporte único de um determinado valor no momento em que ela estava ascendendo e 3 períodos de venda em 2019, 2020 e 2021 para simular um ganho de capital. Aí, investidores, inscrevam-se no canal Ações Importam, ativem as abas do sininho. Dessa forma, todos serão avisados quando novos vídeos forem lançados. Nosso Instagram, Ações Importam. Plante sua árvore hoje. O seu futuro dependerá dessa iniciativa. Durante o período da pandemia, mesmo com suas lojas fechadas, a Magazine Luiza ela conseguiu alcançar o pico da sua cotação. Isso foi devido ao auxílio emergencial, um benefício liberado pelo governo a fim de movimentar a economia no Brasil, já que devido ao problema pandêmico, teve uma queda abrupta no consumo do brasileiro. Esse talvez foi um dos fatores que fizeram com que a Magazine Luiza projetasse um futuro pós-vacina, realizando um acúmulo de estoque de várias mercadorias, projetando uma forte movimentação na economia. Mas não foi o que aconteceu. Mais à frente iremos explicar o ocorrido. Não só a Magazine Luiza, mas como todo o setor de varejo sofreu com esse período. A Magazine Luiza teve uma queda de 88,80%. Podemos verificar também que a VIA-A3 sofreu uma queda de 85,97%. A Americanas, que faz parte do setor do varejo, também sofreu com esse período de recessão econômica. R$ 13,53 é a sua cotação. Ela teve uma queda um pouco menor do que as demais, menos 80,38%. A Magazine Luiza não é uma empresa pagadora de dividendos. Podemos verificar que no período de 5 anos, o seu maior dividendo anual foi de um pouco mais de 4 centavos. Em alguns meses, ela liberou o JCP ou dividendo de menos de 1 centavo. Ela trata-se de uma empresa de crescimento, uma empresa de growth da área tech. 23 de maio de 2012, 23, dia 30 de abril de 2014, aqui na página 1. 6 de maio de 2022, 1 centavo. 19 de agosto de 2020, 2 centavos. 25 de abril de 2018, 0,008 centavos. Nem 1 centavo foi. Essa é uma das características de empresas de crescimento, a fim de reinvestir em sua tecnologia, fazendo com que ela possa, conforme o tempo passe, adquirindo várias empresas, fortalecendo sua base e ampliando seu crescimento. Vamos colocar aqui uma aplicação de R$150 mil em Magazine Luiza, desde o início, menos 88,80%. A pessoa teve um prejuízo de 133.200. O seu patrimônio de 150 mil passou para 16.800. Esse exemplo foi um aporte e a pessoa segurando até o dia atual, passando por todas essas oscilações, tanto da subida quanto da queda. No exemplo mais à frente, nós iremos fazer uma simulação das vendas nos períodos de pico, nos períodos de valorização.
No card acima, vídeo da Unipar, uma excelente pagadora de dividendo e um case de valorização exponencial que deixou muitas pessoas ricas. Ajude o crescimento da nossa árvore, se inscreva no canal. Nesse exemplo, nós colocaremos uma compra, um aporte único em 2018, uma venda em 2019, 2020 e 2021. Iremos fazer um cálculo projetando quanto a pessoa ganharia se tivesse investido em 2018 e vendido nesses 3 períodos, no período da subida da ação, do período da valorização patrimonial de Magazine Luiza. Observe que esse período é de ascensão. A empresa ela teve as suas oscilações, mas se for pegar uma reta, sempre se dirigindo para o topo. Um aporte em janeiro de 2018 de R$1, R$ 2,23 de 2019, 2020 e 2021, aquelas alterações referentes às porcentagens, a valorização 122%, 408%, 897%. R$1.000 investidos em 2018, em janeiro de 2021, se transformariam em quase R$10.000. R$10.000 em um aporte único em 2018, no período de um ano, se transformaria em um pouco mais de R$22.000, dobrando o seu patrimônio. No período de 3 anos, quase R$100.000. Um investimento de R$50.000 em 2019 teria R$111.000. Janeiro de 2020, R$254.000. Em janeiro de 2021, quase R$500 mil. De 2018 até 2020 são somente 3 anos. Qual é o tipo de investimento em que você aplica R$50.000 e ganha quase R$500 mil? R$100.000. Janeiro de 2019, R$222.000. Janeiro de 2020, R$508.000. Janeiro de 2021, R$997.000. Os 3 principais riscos do setor de varejo: alta competitividade, grandes players, muitos deles capitalizados, concorrência, internet, margens baixas. A alta competitividade é um dos principais problemas do setor de varejo. O caso de Magazine Luiza chamou a atenção de grandes players, a maioria de outros países, e eles se encontram com um robusto capital à disposição, concorrência em internet. Assim como instituições de ensino, você deve ter como exemplo uma instituição boa, de qualidade, no seu município, onde seus pais estudaram, seus irmãos, seus tios. Porém, hoje em dia, a mesma instituição ela tem como concorrente não apenas instituições do mesmo município, mas também do mesmo país, em outros países, bem como o setor de varejo. A distância entre um concorrente e o outro é de um clique. Basta o cliente fazer uma pesquisa no Google, na internet, que ele pode verificar um valor um pouco abaixo do seu e deixar de comprar o produto na sua loja para comprar nessas empresas. Elas não conseguem baixar um pouco mais o preço a fim de chamar esse cliente para a sua loja. Esse é um dos maiores problemas do setor de varejo, margens baixas. Os grandes players do mercado, podemos citar aqui a Shopee, o Mercado Livre, a Amazon. O Mercado Livre ele se encontra diversificado, ele não vende apenas eletrodomésticos. A Shopee vem entrando fortemente no mercado nacional a fim de abocanhar mais de 20% do market share. A Amazon, uma empresa trilionária, ela pode ficar um período de tempo sem gerar lucro a fim de sufocar seus concorrentes. Ela diminui a margem de lucro dela, fazendo com que seus concorrentes obrigatoriamente baixem os preços. Mas como um robusto caixa, ela consegue se manter durante um determinado período. Será que se no caso a Magazine Luiza bater de frente com esses players, ela conseguirá se manter durante um período determinado de tempo? Alguns exemplos da margem baixa, a margem líquida, no caso de Magazine Luiza é de 0,48%. O que isso quer dizer? A cada R$100 de produtos vendidos, ela consegue extrair 48 centavos da venda. A Americanas possui uma margem líquida um pouco mais elevada em relação à Magazine Luiza, de 2,15%. A cada R$100 de produtos vendidos, ela consegue extrair R$2,15.
A Via Varejo se encontra no pior momento, o momento de prejuízo. A margem líquida dela é negativa, menos 1,49%. A margem líquida da loja Americana, bem como da Magazine Luiza, se encontra no seu período de baixa. O setor de varejo possui uma base muito frágil. A partir daí, podemos analisar que é difícil competir com grandes players, grandes empresas consolidadas em outros países, onde a inflação é controlada. Aqui no Brasil, devido à maioria de seus produtos serem importados, a oscilação do dólar, inflação, esses produtos importados interferem muito na lucratividade da empresa. É uma série de características externas que não depende apenas da forma com que a empresa é gerida. Esses outros atributos influenciam diretamente no consumo do brasileiro, sensibilidade macroeconômica, desempenho do país, taxa de desemprego, inflação, renda familiar. O setor de varejo possui essas dependências. Quando o país vai bem, a taxa de desemprego é baixa, inflação controlada, renda familiar robusta, o setor de varejo é impulsionado, valorizando ainda mais suas projeções futuras, ganhando caixa, realizando aquisições. Do contrário, ocorre o que nós estamos passando neste momento. Com o desempenho do país de forma negativa, a taxa de desemprego é maior, a inflação é descontrolada, a renda familiar é diminuída. A Magazine Luiza, nesse cenário atual, passou a ter como concorrente aquisições de produtos básicos. Uma pessoa que perdeu o emprego, ela não irá comprar uma nova televisão, comprar uma nova geladeira. Devido à inflação, o seu poder de compra é corroído. Com a renda familiar menor, as famílias irão reter o dinheiro. O dinheiro não irá circular, pelo menos no setor varejista. Esse é o reflexo da economia quando ela se encontra no período negativo. O consumo básico é que ganha destaque nesse período. A área da saúde, o setor farmacêutico, o setor hospitalar, bem como o consumo básico, o consumo de comida, é questão de sobrevivência. O terceiro é a preferência dos consumidores, televisão, computador, smartphone. No início do vídeo eu comentei sobre o período em que o governo liberou o auxílio emergencial. Auxílio emergencial, o próprio nome diz, porém a grande maioria não utilizou esse benefício para emergência. A maioria da população utilizou esse benefício para comprar roupas, para trocar seus eletrodomésticos, benfeitorias em suas casas. Com isso, no período de março de 2020 até o topo, início de 2021, a Magazine Luiza teve uma crescente em sua margem líquida. Ela teve uma valorização patrimonial, porque esse movimento projetou a empresa para cima. Muitas pessoas fizeram compras no setor varejista, movimentando toda a economia, comprando televisores, geladeiras, computadores, smartphones. Uma pessoa que compra uma televisão, não quer dizer que mais para frente ela vá comprar uma outra televisão. Ela ficará no mínimo em 5, 6 anos sem comprar uma televisão. O mesmo ocorre com o computador. Ela comprou um computador no período de 2020 com o auxílio emergencial e vai ficar um bom tempo sem comprar um computador. E outras pessoas optam por não comprar uma televisão porque elas podem ter um smartphone com televisão. Elas não compram um computador porque elas podem comprar um smartphone que, com algumas funções, ela consegue substituir o computador pelo smartphone. A Magazine Luiza, com base em março de 2020, ela fortaleceu seu estoque de eletrodomésticos. Porém, devido ao movimento do mercado de forma negativa, aumento da taxa de juros, inflação, desemprego, o estoque ficou acumulado, gerando um prejuízo cada vez maior. Então a preocupação dela é acabar com seu estoque, diminuindo a sua margem para fazer esse fluxo de mercadoria girar, visando uma melhor margem de lucro em suas vendas. Nós iremos comentar agora sobre o PL. O PL ele diz para você, após esse investimento, com base no lucro, quantos anos você irá demorar para reaver esse investimento. No caso da Via Varejo, não há como dizer
quando o investidor terá o retorno do seu capital investido, em quantos anos, por se tratar de uma empresa com PL negativo. No caso da Americanas, o investidor ele faz a sua aplicação e depois de 24 anos, um pouco mais de 24 anos, ele terá um retorno do capital investido com base no lucro. A Magazine Luiza, o investidor terá um retorno do seu capital investido após 114 anos. 114 anos para ter um retorno do seu capital investido. Com base nessas informações, o investidor irá avaliar qual o seu apetite ao risco. Algumas pessoas optam em fazer aquisições da Magalu nesse cenário atual, onde a queda abrupta abriu margem para uma nova aplicação. Com R$1.000 você compra muito mais ações do que quando a empresa estava cotado a 16, R$17. Outros investidores deixam de lado essa ação porque ela não é uma ação pagadora de dividendos. A questão é, o que você deseja para a sua carteira? Magazine Luiza faz sentido para a sua carteira? Você deve fazer essa avaliação. A Magalu ela foi uma empresa querida no mercado. Ela caiu no esquecimento devido a esse período conturbado da economia. A empresa crescia bastante devido ao seu turnaround em 2015 e 2016. Entretanto, muitos investidores ficaram desapontados, pois pensaram que continuaria a subir. A Magalu, bem como as outras empresas do setor de varejo, elas vêm adquirindo novas empresas, novas perspectivas, novas formas de arrecadar cada vez mais capital a fim de investir em seu sistema, fazendo com que a cadeia consiga se projetar realizando diversas aquisições. Podemos verificar algumas aquisições feitas pela Magazine Luiza, que é no caso da Kabum. A Kabum tem uma das maiores plataformas online de tecnologia do Brasil, atingiu 1 bilhão em vendas no trimestre. Há algumas outras empresas aqui absorvidas pela Magazine Luiza. Esse é o ecossistema dela. Netshoes, Zattini, Showstock, Época, Kabum, iPhone, Estante Virtual, Jovem Nerd, Canaltech. Há um leque de serviços aqui, tanto na parte logística, tanto no serviço financeiro, tanto no conteúdo, na parte digital, no varejo. Faça uma pesquisa, faça uma avaliação, verifique se essa empresa faz parte da metodologia que você está inserindo em sua carteira. Se você quer um ganho patrimonial, você tem um apetite maior ao risco, você irá avaliar se vale a pena investir em Magazine Luiza, em Via Varejo, em Americanas. Do contrário, você irá projetar apenas aquisições em empresas geradores de dividendo, porque a partir do dividendo repassado para o acionista, você consegue adquirir novas cotas, novas ações, fazendo com que o seu fluxo de dinheiro cresça a partir dos meses. Investidores, ações importam. Curta, comenta, compartilha, se inscreva e até o próximo vídeo.